Futebol que arrebata. Não há clube que se compare ao Corinthians no arrebatar multidões. Acolhido fielmente por numerosa e vibrante torcida, o Alvinegro, mercê de suas glórias, primazias, tradições e ídolos, envolve os estádios em cenários de incomum entusiasmo. O que se vai ler agora são os feitos corintianos no futebol, em seus 55 anos de existência. Aqui serão narrados todos os títulos conquistados pela Falange Alvinegra, que o transformam num clube privilegiado em lauréis. E se verificará, pela voz das estatísticas, a supremacia do Corinthians e o quanto ele tem auxiliado o futebol nacional, os mais retumbantes, as mais retumbantes consagrações, enaltecendo, honrando e dignificando o pavilhão brasileiro. Não resta dúvida que o amor às cores corintianas, essa dedicação em par daqueles que querem bem ao Corinthians, já é tradicional. Em 1915, o Alvinegro não disputou o certame paulista, por nenhuma das duas ligas então existentes. Mas, mesmo cedendo por empréstimo quase todos os seus ases, viu-os de novo em seu seio, à exceção de Pérez, Bianco e Chico Santana, para a campanha vitoriosa de 1916. Era uma evidência, nos áureos tempos do amadorismo, do carinho de seus atletas, ainda nos primórdios da existência gloriosa do Corinthians. Aí está a equipe de 1914, vencedora do certame, sem perder um ponto sequer. Em pé, Fúvio, Casimiro do Amaral e Casimiro Gonzalez, ajoelhados. Police, Bianco e César, sentados. Aristides, Pérez, Amilcar, Dias e Neco. Foram esses rapazes os responsáveis pela integração do Corinthians à Liga Paulista de Futebol. Espírito varziano, amor corintiano. Um dos mais bonitos e sugestivos episódios dos nossos clubes no passado foi aquele dos primeiros anos de vida do Corinthians, no Campeonato Paulista, quando admitido em virtude de uma eliminatória, mas já com a existência de duas ligas em São Paulo, a Liga Paulista de Futebol e a APEA, que se guerreavam. E por isso o Corinthians não escapou, podendo inclusive ter sofrido um golpe de morte, pois foi obrigado a ficar paralisado o ano inteiro. Mas aquela, na verdade, foi uma prova de que havia nascido para um destino superior, uma vida gloriosa. De fato, admitido em 1913 na Liga Paulista, o Corinthians foi no ano seguinte campeão invicto. O feito do Alvinegro do Bom Retiro chamou a atenção da APA, que projetou arrancá-lo da liga para enfraquecer sua rival. Via no Corinthians um clube novo, popular, com muito futuro. Seus diretores fizeram-lhe saber que se o Corinthians quisesse aderir, seria admitido no campeonato apenas de 1915. A proposta foi aceita. Tratava-se de ir jogar ao lado dos clubes mais famosos. O prestígio da APA crescia muito. Grande progresso para o Corinthians, concordou. Assim saiu da liga que em 1915 se enfraqueceu mais. O Corinthians ingressou na APA, portanto, mas estava-lhe reservada uma dolorosa surpresa. Em 1915 não disputaria o campeonato, e sim somente jogos amistosos. Não havia mais possibilidade de recuar. O Corinthians se submeteu à exigência, aliás, um por um, menos o paulistano. A equipe de Neco enfrentou e venceu todos os clubes da APA, amistosamente, inclusive a seleção, por 2-1. Mas o maior êxito foi ao derrotar a Associação Atlética das Palmeiras por 3-0, equipe campeã invicta de 1915. O Corinthians demonstrou depois que poderia ter sido campeão de 1915 se tivesse disputado o campeonato. Mas a grande demonstração de valor do Corinthians não foi essa de vencer os adversários apeanos, e sim aquele amor de seus jogadores pela camisa e pelo nome do clube. Aliás, era o espírito dos clubes varzianos da época. Os jogadores amavam seus clubes como suas próprias famílias. E o Corinthians foi o primeiro clube tipicamente varziano a se tornar o futebol oficial, como se dizia então em relação aos clubes filiados que disputavam campeonatos. Paralisado, pois, em 1915 por não poder disputar o campeonato da APA, os outros clubes lhe propuseram o empréstimo de seus jogadores. Seriam todos devolvidos ao Corinthians fim do campeonato. O Alvinegro não se opôs, mas fez saber que para os jogos amistosos jogaria completo.
E assim sucedeu. Os seus campeões estavam emprestados, nada mais. Vejamos como se espalhou o quadro corintiano em 1915. Ipiranga, Amilcar, Fúvio, Aparício e Pérez. Mackenzie, Neco, Casimiro Gonzalez, César e Bianco. Wanderers, Scottish Wanderers. Police. O único que ficou inativo foi o goleiro Sebastião. Porém, o titular, Casimiro do Amaral, já defendia o Mackenzie, assim como o ponta-direita Antônio Dias, ingressado no São Bento desde 1914. Se esse empréstimo fosse levado a efeito hoje, possivelmente nenhum jogador voltaria ao seu clube, mas naquele tempo era muito diferente. Pois bem, fim da temporada de 1915, o Corinthians, desiludido com a APA e não tendo certeza de disputar o campeonato de 1916, resolveu voltar para a Liga Paulista, onde foi outra vez campeão invicto. Antes do campeonato enfrentou o Germânia, que havia sido campeão de 1915 da Liga e o venceu por 3-1. Todos os seus jogadores emprestados voltaram, menos 3. Bianco, que ingressou no Palestra. Pérez e Chico Santana. Police também voltou, mas em seguida se transferiu para o Botafogo do Rio. O posto de Bianco foi ocupado por Plínio, o de Pérez por Fiu. Pérez ficou no Ipiranga e depois foi para Recife. Fim da cisão, voltou à paz e desde 1917 passou a existir um único campeonato paulista, sendo o Corinthians admitido como campeão da liga. Mas não foi só o empréstimo de 1915 que revelou o espírito corintiano de seus jogadores. Eles eram típicos varzianos daquele tempo, por isso gostavam ainda de jogar na várzea e defendiam todos o Botafogo, que tinha o seu campo na rua Paula Souza, e que com o Rugeroni da Lapa, o argentino do Glicério, formaram o trio de galos da várzea. Pode-se dizer, os 3 maiores clubes da várzea de todos os tempos. Jamais houve no futebol varziano um trio tão poderoso. O Botafogo, sem dúvida, era o Corinthians quando este não disputava jogos de campeonato. Na verdade, assim, o Botafogo existia antes do Corinthians, tem todo aquele folclore e tal que dava muita briga e que por isso ele foi desativado. Mas o próprio, se eu não me engano, Plínio Labriola fala que durante alguns anos eles coexistiram, ou seja, o Botafogo não foi fechado, como se diz. Ele continuou sendo celeiro da várzea ali até algum tempo, enquanto o Corinthians também existia. Então os dois coexistiram. Difícil de perder em seu campo. Durante uns 4 ou 5 anos raramente perdeu alguma vez. Jogava assim constituído: Fabrini, Palamone e Casimiro, Paulino, Davi e César, Constantino, Chico Santana, Amilcar, Aparício I e Neco. Fabrini foi o goleiro do Palestra em 1916. Palamone era zagueiro do Mackenzie e da seleção paulista. Davi, centro-médio, jogador de cor, era tido como um dos melhores centro-médios de São Paulo. Mas o Corinthians não o incluía em seu quadro com receio de desagradar os outros clubes. Ou seja, o Davi ele já jogava ali no Botafogo. Então ele tentou ser incorporado em 1914, mas não foi possível, porque a Liga vetou. A Liga ameaçou o Corinthians de expulsão. Então, muito também se fala que aquele uniforme usado em 1915 era um protesto a isso. Ainda precisamos pesquisar mais, saber um pouco mais para ver se foi essa mesma intenção. Mas alguns historiadores propagam essa ideia de que, na verdade, aquele uniforme preto com lista branca ele foi não só para protestar contra a não inclusão do Corinthians no campeonato da APA, foi também para protestar contra a não inclusão de negros nos times. Algo que só veio a cair também em 1919, quando o Corinthians conseguiu colocar o bingo para jogar. Preocupava-se que por ser de cor não fosse aceita sua inscrição na APA. Foi um engano, Davi era um mestre. A vida do Botafogo teve seu fim quando os jogadores do Corinthians começaram a jogar na seleção paulista e na seleção do Brasil. Muita responsabilidade. O Corinthians também necessitava de todos os seus esforços e fez-lhes ver que não mais podiam se arriscar na várzea.
Assim, Amilcar, Neco e outros craques acabaram com o Botafogo, que defendiam, dando sangue por ele, como faziam com o Corinthians. Apenas não queriam esquecer da várzea. Mas o Corinthians, agora um dos três grandes clubes de São Paulo, formando o trio de ferro com Paulistano e Palestra desde 1917, valia todos os seus sacrifícios. Tomás Mazzoni. Aqui a ordem é essa mesmo. Mosaicos alvinegros. Inauguração do Parque São Jorge. A praça de esportes do Esporte Clube Corinthians Paulista foi inaugurada em 1928. Antes disso, o Alvinegro possuía um campo na floresta, construído exclusivamente por jogadores e diretores, conforme o episódio narrado no histórico constante deste álbum. O Parque São Jorge, indicação tradicional, transformou-se num dos pontos altos do patrimônio esportivo bandeirante. Alguns trechos de A Gazeta Esportiva em sua reportagem sobre a inauguração do parque. A população esportiva da capital, e possivelmente também aquela mesma que não se dedica apaixonadamente pelo esporte, deu ontem ao Corinthians Paulista o testemunho do seu apreço, a prova de amizade, acorrendo numa impressionante massa ao Parque São Jorge, ontem inaugurado. Com um primeiro quadro que é um dos mais coesos de São Paulo e do país, certo que urgia essa iniciativa do Corinthians a de completar a organização social do Grêmio com uma praça de esportes sua. Mas uma praça como essa, que é o Parque São Jorge, que mora ao lado esquerdo da Avenida Celso Garcia, num dos pontos mais pitorescos, aprazíveis e poéticos do Rio Tietê, quando este ainda era navegável, né? Nadável, quando ainda era um rio limpo. Descrição. É já o parque sobejamente conhecido do nosso público. Ali o Círio já se instalara também, mas a diretoria corintiana ampliou tudo, retocou tudo, levantou novas obras, emprestando um caráter de moderno, de oportuno, de imprescindível. Contam-se, entre suas obras recentes e inauguradas, a pista para bola ao cesto, para tênis, todas excelentes e vistosas. A geral oferece comodidade ao público, a um grande público que, sobre as diferentes graduações do terreno, aprecia sem perturbações a todas as fases dos jogos. Está refeito o gramado como uma pista em torno para a prática de corridas. A arquibancada, larga de muito bom gosto, permite conforto. Enfim, ótimo. Futebol. Claro que na inauguração do Parque São Jorge teria de haver futebol. E houve dos bons. Enfrentaram-se Corinthians e América, do Rio, os dois campeões do centenário, o primeiro por São Paulo e o segundo no Rio de Janeiro. O quadro mosqueteiro alinhou Tufi, Grané e Deodébio, Nerino, Sebastião e Munhoz, Aparício, Neco, Rato, Guimarães e De Maria. Diz ainda a Gazeta. Como se vê, um elemento novo na linha, Guimarães e Tufi no arco. Ambos pontificariam como dois extraordinários defensores do pavilhão alvinegro. Resultado final, empate em 2-2, os gols mosqueteiros de De Maria, os dois. E assim De Maria foi o primeiro goleador no Parque São Jorge, e frise-se, não havia decorrido ainda 1 minuto de partida. Foi aos 29 segundos de jogo, é isso que ele quis dizer. Ou seja, foi o gol mais rápido da história do Parque São Jorge, o primeiro sob comando do Corinthians. Como ele citou aqui, o Parque São Jorge pertencia ao Círio, ainda não era Parque São Jorge, era chamado Campo São Jorge. E aí o Corinthians foi lá e comprou. Tradição histórica. Inegavelmente, é o Esporte Clube Corinthians Paulista, um clube predestinado às grandes tradições históricas. Nos anos que fatos de relevo surgem à tona, eis o alvinegro a pontificar. Assim aconteceu em 1922, quando comemorava-se o centenário da independência do Brasil. Em 1937, promulgava-se a primeira Constituição brasileira, após tantas lutas do povo brasileiro. Em 1941, em virtude da oficialização dos desportos no país, determinando a estandartização dos títulos, passou a existir não mais a Liga, mas a Federação Paulista de Futebol, que realizou nesse ano o seu primeiro campeonato. Em 1954, a cidade de São Paulo engalanou-se para as comemorações do seu quarto centenário. Em todas essas passagens históricas, o futebol de São Paulo teceu loas ao grande campeão, o Esporte Clube Corinthians Paulista.
103 gols. Foi o Corinthians, no regime profissional, o primeiro clube a ultrapassar a marca dos 100 gols num só certame. A ocorrência ficou registrada no ano de 1951, quando o ataque corintiano assinalou nada menos do que 103 pontos, ele quis dizer gols, né? O autor do 100º gol foi Carbone, que aliás foi o artilheiro daquele campeonato, com 30 tentos. Linha dos 103 gols: Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Mário, e às vezes Simão. 6 vezes campeão dos segundos quadros. Esse certame foi realizado de 1913 a 1940. A partir do ano seguinte não foi mais efetuado e somente anos depois voltou a ser disputado sob a denominação de aspirantes, que seria o que hoje a gente chama de júniors, né? Mas os torneios dos segundos quadros eram realmente estupendos, de vez que todos os atletas que não participariam do quadro titular integravam o segundão, e por isso grandes astros desfilavam nas preliminares, transformando tais competições em autênticos clássicos. Então perceba, no começo o primeiro quadro tinha os melhores, aí no segundo tinha ali peças de reposição, e o Corinthians tinha até um terceiro quadro. E aí depois virou aspirantes, aí quando vira aspirantes aí vira molecada, né? Que aí tem mais a ver. E aí hoje em dia a gente chama de juniores. Tufi. E aqui, campeão aspirantes: Eni, Sula, Dilvo, Vitor, Diogo e Carlos. Agachados: Colombo, Guerra, Nardo, Totio, Nicolino e Fininho, massagista. Capitães da seleção do Brasil. O Corinthians teve 4 de seus integrantes como capitães de selecionados nacionais em competições de envergadura. O primeiro foi Amilcar, no Sul-Americano de 1922, quando o Brasil foi campeão. Depois, em 1937, Jaú capitaneou o Screte Nacional, vice-campeão sul-americano. Em 1942, igualmente num torneio sul-americano de futebol, o Brandão teve a imensa glória de ser o capitão nacional. E como eu disse, o Brandão foi o primeiro a ir para uma Copa do Mundo, mas ele foi ainda em 38. Ah tá, se a gente tá falando de 42 não teve Copa. Em 1942, igualmente num torneio sul-americano, tá bom. O Brandão, então, ele jogou sul-americano e Copa do Mundo. Em 1945, Domingos da Guia foi o capitão brasileiro no sul-americano daquele ano, obtendo nossa seleção o vice-campeonato. Campeões internacionais. Eis os jogadores corintianos que, envergando a camisa da seleção nacional, conquistaram títulos internacionais oficiais. Neco, sul-americano de 1929, sul-americano de 1919 e 1922. Amilcar, sul-americano de 1919 e 1922. Tatu, sul-americano de 22. Rodrigues, sul-americano de 22. Cláudio, sul-americano de 1949. Baltazar, pan-americano de 1952. Gilmar, mundial de 1958. Como dito, esse livro é de 65, então ele não vai ter boa parte do que veio depois. Inauguração do Pacaembu. O estado de São Paulo já estava necessitando de há muito um estádio à altura do valor indiscutível de seu futebol. Aliás, Mister se fazia também amparar outros esportes que possuem relevo em terras bandeirantes. Daí nasceu a ideia da construção de uma praça de esportes que pudesse atender às necessidades do desporto paulista. E dessa ideia construiu a Prefeitura Municipal de São Paulo aquele que na época era um dos modelares estádios de todo o mundo, o Pacaembu. Quando se deu notícia sobre a capacidade do próprio municipal, muita gente exclamou: que exagero, nunca esse estádio lotará. Tá bom, até chegar a torcida do Corinthians lá. O tempo se encarregou de desmentir os precipitados, e já nos primeiros anos viu-se que o estádio municipal do Pacaembu, o gigantesco estádio, aliás, apequenou-se diante da grandeza do futebol bandeirante. Eu diria do futebol corintiano, porque quem lotava o Pacaembu era o Corinthians. Quem lotava o Morumbi era o Corinthians. A inauguração. Construído o Pacaembu, claro que havia necessidade de inaugurá-lo. E quem seria convidado? A resposta foi o Uníssona, Esporte Clube Corinthians Paulista. Adversário do Alvinegro, Clube Atlético Mineiro. Àquela altura, uma das maiúsculas expressões do futebol nacional.
com uma equipe que não ficava devendo nada às grandes de São Paulo e do Rio. O cartel dos mineiros, pois, era excepcional. Lembrando que assim, era 2 jogos no mesmo dia. O Palestra, né, ainda era Palestra, ele abriu e o Corinthians fez o jogo principal. Ou seja, considera-se o jogo principal. Mas ali naquele dia foi dois jogos diferentes. Palestra e não sei quem lá, não lembro. E Corinthians e Atlético Mineiro. Marca-se a data 28 de abril de 1940. O Corinthians vai a campo com Hanari, Barqueta, Jango e Agostinho, Sebastião, Brandão e Dino, Lopes, Servílio, Teleco, Joane e Carlinhos. E a primeira equipe a vencer no Pacaembu é o Corinthians, 4-2. Ostento, Servílio, Dino, Carlinhos e Lopes. 8 para a seleção paulista. Detém o Corinthians a primazia de ser o clube que mais jogadores teve uma seleção paulista numa peleja apenas, 8 elementos. Isto ocorreu em 1930, no encontro São Paulo 3, Paraná 1. O quadro paulista, Atier, Grané, do Corinthians, e Rafael, do Corinthians, Nerino, do Corinthians, Guimarães, do Corinthians, e Munhoz, do Corinthians, Filó, do Corinthians, Gambinha, do Corinthians, Petro, Feitiço e De Maria, do Corinthians. Nossa, mano, é muita gente do Corinthians. Em 1942 repetiu a façanha contra os gaúchos cedendo Ciro, Agostinho, Chico Preto, Jango, Brandão, Dino, Servílio e Milani. Mistos e aspirantes. Marcou época, como se disse, o torneio dos segundos quadros. Anos após era instituído o certame de aspirantes, substituído depois pelos mistos, para retornar nos 2 últimos anos em sua plenitude o torneio dos aspirantes. Várias vezes o Alvinegro conquistou o título máximo nas 3 distintas fases dos certames. Atualmente, o Corinthians é o detentor do cetro máximo do campeonato de aspirantes, estando de posse do troféu Rádio Bandeirantes, transitoriamente. O aludido prêmio foi instituído em 1964 e o seu primeiro vencedor é o Clube do Parque São Jorge, que repetiu a façanha em 1965. Glórias internacionais. Ou seja, se o Corinthians ele já tinha tradição também com os aspirantes, ele só vai confirmar isso com os juniores, né? Porque ele é o maior campeão dos juniores. Começa em 69, se eu não estou enganado, 70 ali por ali. E o Corinthians tem 10 títulos. 10 ou 11? 11, né? Se eu tiver errado, me fala aí, pessoal. Glórias internacionais. A primeira vitória do Corinthians aconteceu no terreno internacional em 1929, diante do Barracas, esplêndida equipe do futebol argentino. Ele quer dizer no terreno internacional, mas assim, eles vieram pra cá. Então o Corinthians demorou pra sair do Brasil. Ele vai sair só em 51. Que ele vai lá pra o quadrangular lá do Uruguai. Aí tem aquele enrosco, aquela encrenca com o juiz, que eles queriam colocar um juiz uruguaio para apitar, e o Corinthians declina do campeonato e sai fora. Aí ele vai depois para a Europa em 52. Como a gente falou aqui, ele perdeu uma, empatou 3 e ganhou 12, né? Por aí, né? Acabamos de ver isso aqui nos últimos capítulos. Internacional em 1929, diante do Barracas, esplêndida equipe do futebol argentino. Naquela época, eram comuns excursões dos principais grêmios internacionais, efetuando jogos no Rio e em São Paulo. Nessa fase de 1929 e 1930, o Corinthians Paulista, como defensor que era das tradições do futebol bandeirante, por ser tricampeão, manteve-se invicto e de forma espetacular. Vejamos: 1929, Corinthians 3, Barracas 1. 1929, Corinthians 4, Chelsea 4. Sim, é o Chelsea da Inglaterra. 1929, Corinthians 6, Bolonha 1. 1930, Corinthians 7, Tucumã 2. 1930, Corinthians 5, Racoa 1. 1930, Corinthians 4, Huracan 2. Em 6 jogos disputados, 5 retumbantes vitórias e apenas um empate. Mosqueteiro. O símbolo do Corinthians é o mosqueteiro,
É um símbolo legendário que lembra destemor, valentia, audácia, coragem, fibra e luta. Essa figura representa condignamente a bravura do Esporte Clube Corinthians Paulista, que provou, nos seus 55 anos de existência, desde seus primeiros passos difíceis, mas vencidos com dinamismo, todo o seu estoicismo. Perfeita, perfeito. Eu acho que o estoicismo e Corinthians tem muito a ver, sabe? Tem muito a ver. Surgiu a denominação mosqueteiro em 1929, após a sensacional vitória do Corinthians sobre o Barracas da Argentina. Foi na crônica de A Gazeta Esportiva, escrita por Tomás Mazzoni, o conhecido Olímpicos, que ao analisar a conduta do conjunto corintiano nessa peleja, cognominou-o de Mosqueteiros. E a partir de então o alvinegro passou a ser conhecido como Esquadrão Mosqueteiro. Charuto. Lá pelos idos de 1920, um abnegado torcedor alvinegro de nome Martins costumava comparecer aos jogos do Corinthians com um destacado charuto, e ele o acendia quando dos gols corintianos, comemorando as vitórias do clube dos calções negros. Rapidamente a moda pegou, e meses após uma autêntica legião de corintianos passou a avivar os feitos alvinegros com charutos. Em 1942, o Chico Dionísio Mendes, incentivou mais a moda. Hoje não há sucesso do Corinthians que não seja comemorado com boas tragadas em polpudos charutos, e não faltam as alegorias nas grandes decisões. Internacional. Obteve o Corinthians esplêndidas vitórias internacionais nos anos de 1929 e 1930. Tais sucessos tão marcantes que lhe valeram a qualidade de esquadrão mosqueteiro. Essa equipe que aí está conquistou ainda o tricampeonato nos anos de 1928, 29 e 30. Na foto, o quadro que venceu o Tucumã da Argentina, em pé, Nerino, Grané, Tufi, Deodébio, Guimarães e Munhoz. Agachados, Filó, Neco, Gambinha, Rato primeiro e Rato segundo. Passos no campeonato. O Corinthians é o clube que mais campeonatos conquistou em toda a história do futebol paulista. É também o que mais tricampeonatos obteve, mais títulos invictos, mais vice-campeonatos. Vejamos os passos corintianos pelas estradas dos certames bandeirantes. 1913, terceiro lugar. 14, campeão invicto. 15, não disputou. 16, campeão invicto. 17, quarto lugar. 18, vice-campeão. 19, terceiro lugar. 20, vice-campeão. 21, vice-campeão. 22, campeão. 23, campeão. 24, campeão. 25, vice-campeão. Inclusive esse de 25, se o Corinthians fosse aos tribunais, ele conseguiria uma medida que o tornaria tetracampeão. Por quê? Porque um clube desistiu e aí existia a possibilidade de anular os pontos que aquele clube tirou dos outros. Como eu disse, em alguns campeonatos aí, o que valia eram os pontos perdidos. Quem perdia menos pontos era campeão. E o Corinthians poderia ter anulado esses pontos para ser tetracampeão, mas ele não fez porque o Corinthians é o rei do fair play, gente. O Corinthians ele é de um cavalheirismo que assim honra muito aquele Corinthians em inglês, que o pessoal tipo deixava o pessoal bater pênalti porque não era para ter feito a falta, né? Então eles meio que se puniam dessa forma, né? Eles não defendiam o pênalti, eles deixavam o gol aberto pro cara bater. Não é a mesma coisa, mas lembra muito uma atitude a outra, lembra bastante esse fair play, essa coisa do cavalheirismo que muitos times aí não têm. É... Foi aqui, né? 25, vice-campeão. 26, terceiro lugar. 27, disputou um turno em cada liga. Que foi o da LAF. 28, campeão. 29, campeão invicto. 30, campeão. 31, sexto lugar. Aí começa aqui a instabilidade, né? Porque foi quando começou a mudar do amadorismo para o profissionalismo. O Corinthians ficou um tempo aí tentando encontrar o seu lugar, o seu bom futebol. 1931, sexto lugar. 32, quinto lugar. 33, quarto lugar. 34, quarto lugar. 35, terceiro lugar. 36, vice-campeão. 37, campeão. 38, campeão invicto.
39, campeão. 1940, quarto lugar. 41, campeão. 42, vice-campeão. 43, vice-campeão. 44, terceiro lugar. 45, vice-campeão. 46, vice-campeão. 47, vice-campeão. 48, quarto lugar. 49, quinto lugar. 1950, quarto lugar. 1951, campeão. 1952, campeão. 1953, terceiro lugar. 1954, campeão. 1955, vice-campeão. 1956, terceiro lugar. 1957, terceiro lugar. 1958, terceiro lugar. 1959, quarto lugar. 1960, terceiro lugar. 1961, sexto lugar. 1962, vice-campeão. 1963, sétimo lugar. 1964, terceiro lugar. 65, terceiro lugar. Artilheiros. Nos seus 55 anos de existência, o Sport Clube Corinthians Paulista disputou 51 certames, de vez que filiou-se pela primeira vez em 1913, não havendo disputado o campeonato de 1915 por cisão ocorrida no futebol paulista. Mais uma primazia do campeão dos centenários. É o clube que possui mais artilheiros, 16. Eis a estatística. 1914, Neco, 12 gols. 16, Aparício, 7 gols. 20, 1920, Neco, 24 gols. 22, Gambarota, 19 gols. 35, Teleco, 9 gols. 38, Teleco, 28 gols. 37, Teleco, 15 gols. 39, Teleco, 32 gols. 41, Teleco, 26 gols. 42, Milani, 24 gols. 43, Hércules, 19 gols. 45, Servílio, 17 gols. 46, Servílio, 19 gols. 47, Servílio, 20 gols. 51, Carbone, 30 gols. 52, Baltazar, 27 gols. Nota, em 1945, Passarinho do São Paulo Railway também assinalou 17 tentos. Carbone, artilheiro número 1 em 1951 e autor do 100º gol. Tri-tri. Por 3 vezes o Corinthians obteve o tricampeonato paulista, podendo ser cognominado de Tri-tri. Hoje é Teta-tri. Isso ocorreu em 1922, 23, 24, 28, 29 e 30, 37, 38 e 39 e 17, 18 e 19, né? 2017, 2018 e 2019. É, pois, o Alvinegro Clube Paulista que mais tricampeonatos possui. Campeão dos campeões. Como já foi descrito na história do Sport Clube Corinthians Paulista, constante desta edição, no ano de 1915, face à cisão existente no futebol paulista, com o desmembramento dos clubes em 2 entidades, o Alvinegro não disputou nenhum certame. Pela LPF tornou-se campeão o Germânia e pela APA, Associação Atlética das Palmeiras. Pois bem, o Corinthians, que não disputara nenhum dos 2 torneios, desafiou as 2 equipes na qualidade de campeão invicto de 1914 e derrotou a ambas de maneira insofismável, transformando-se num autêntico campeão dos campeões. Contra o Germânia foi 4-1 e contra a Associação Atlética das Palmeiras, campeã invicta de 1915, o Corinthians ganhou de 3-0. 4 vezes campeão invicto. É também o Sport Clube Corinthians Paulista, o clube que mais campeonatos paulistas possui, sem derrota, 4. E um detalhe impressionante, em 1914 o Corinthians disputava pela segunda vez o certame, que já há 12 anos era realizado, repetiu a façanha em 16, 29, 38 e em 2009. O mais sensacional é que o Alvinegro em 1914, 16 e 29 não permitiu a seus adversários sequer um empate, terminando esses campeonatos com 0 ponto perdido. Aliás, isso representa um recorde brasileiro e provavelmente mundial. Em 1938, o Corinthians sofreu 3 empates durante todo o certame. Líder também nas disputas do torneio início. Já se leu que o Corinthians é o clube que mais certames invicto conquistou, possui mais artilheiros, galardou-se mais vezes no torneio início, tem mais tricampeonatos. E arrematando tudo isso, o Sport Clube Corinthians Paulista já obteve 15 campeonatos, até 65, né? Hoje ele tem 31. É o clube que mais títulos oficiais do futebol de São Paulo abriga em seu seio. Conquistou o Alvinegro 12 vice-campeonatos, o que também constitui outra primazia.
O torneio início foi organizado pela primeira vez no ano de 1919, com a finalidade de servir como a apresentação dos clubes ao público e à imprensa, servindo como interessante contato para a temporada oficial a ter princípio logo a seguir. Mas eu acho que é só aqui que existiu isso, cara, porque eram jogos de 10 minutos. Vários jogos de 10 minutos no mesmo dia. E no primeiro ano de sua disputa, 1919, a tradição corintiana se fez imperar. Esporte Clube Corinthians Paulista foi o campeão. E numa demonstração de poderio, o Alvinegro repetiu a façanha nos 2 anos seguintes, em 1920 e 21, voltando a obter o título máximo do torneio início nas temporadas de 1936, 38, 41, 44 e 55. Portanto, o Esporte Clube Corinthians Paulista, o clube de maior número de conquistas também no torneio início, 8 vezes. O certame deixou de ser disputado em algumas temporadas para extinguir-se definitivamente em 1959, quando já não foi realizado. A verdade é que nas últimas temporadas os clubes passaram a não prestigiar inteiramente a competição, relegando-a a plano secundário, no sentido de evitar contusões para o campeonato oficial. De qualquer maneira, o torneio início efetuado num dia inteiro marcou época, e o Corinthians detém a primazia de o haver conquistado o maior número de vezes. Como curiosidade, o Corinthians nos anos de 1938 e 1941 também conquistou o título de campeão paulista. O Esquadrão Mosqueteiro de 1929 e 30 pôs em moda a virada, tradição do Corinthians através dos anos. Virada clássica e espetacular, eis uma vitória que mais sacode o público do futebol. Um estádio trepida todo se diante dos olhos dos espectadores o seu quadro favorito sai de um período de crise, de realização e passa aos espasmos dos gols. Se da derrota passa a vitória, da tristeza a ilimitada alegria. Que sensação admirável dá a reviravolta da sorte do jogo em tais circunstâncias. Perde-se o jogo, nada sai de bom. Entra a primeira bola, entra a segunda e pode entrar a terceira. Derrota na certa, o quadro entra em agonia. Corre o perigo de ver entrar outras bolas. A goleada passa a ser o espectro que dança diante dos olhos da torcida. Em tais condições, um 11 fica obrigado a outro passeio. Não, perdão. Em tais condições, um 11 fica embriagado e outro passeia. Nada se salvará, assim parece, mas o futebol é misterioso, caprichoso. Repentinamente, como que sob um toque de vareta mágica, tudo se transforma. A reação torna-se um fato, até se transformar numa avalanche. Uma virada com todo estilo acaba decretando uma vitória estrondosa. Há um quadro que pouco antes dava a impressão de que seria batido e inapelavelmente goleado. Que tesouro psicológico é uma virada. Como é arrebatador, sugestivo e fascinante ver-se um jogo que, em poucos minutos, um quadro pulveriza tudo quanto fez o adversário e em 2 tempos. Viradas que às vezes duram 10, 5 ou 3 minutos. Muitos creem que se trata de simples casualidade, mas uma tal transformação em tão pouco tempo não é fruto de pressão, de resistência, de potência e consciência de quem martela para fugir da derrota. Sem dúvida é assim. O volume da reação foi crescendo, crescendo até que estourou. Isso, dos tentos terem sido feitos à última hora, nada quer dizer. Foram frutos de uma superioridade, de uma potência e de uma tenacidade cultivadas desde o início da partida. A virada é tão tradicional no Corinthians que nada admira quando o Alvipreto deixa o adversário com os gols iniciais e goleia. No prédio dos campeões de 1941, o Fluminense fez 2 tentos de saída para depois sofrer um revés de 5. A virada, palavra mágica no Corinthians, foi o seu esquadrão mosqueteiro, campeão de 28, 29 e 30, que lançou em moda em nossos campos. Nenhum quadro até hoje no futebol brasileiro soube lidar tão bem com a virada como o Corinthians anos atrás. O adversário que fazia 1 ou 2 gols, a princípio, estava destinado a ser esmagado. Quadro típico nessa conduta. O Corinthians, como é sabido, revolucionou o jogo atacante no futebol brasileiro, depois da modificação da regra do impedimento. Foi o Alvipreto que renovou completamente o jogo dos extremos, lançando ao ataque em profundidade.
Todo o quadro parecia que trabalhava para Filó de Maria. Os dois pontas faziam gols de dezenas e os, os dois pontas faziam gols às dezenas e quando a bola não entrava, lá estava Gambinha como um felino dentro da área para recolher a bola e enfiá-la nas redes. O quadro todo só tinha uma finalidade: atacar, atacar, atacar. Que importava se o adversário fazia muitos gols? Na meta de Tufi entravam 2, 3 ou 4 bolas, mas Filó e De Maria faziam 5, 6 e 7 tentos por sua vez. Eis um método que é a característica de conduta do esquadrão mosqueteiro. Paradoxo, não acham? Como se explica que a melhor defesa do Brasil daquele tempo fosse vencida tantas vezes? Isso, no entanto, se justifica na tática padrão do conjunto. O 11 todo jogava para a ofensiva, não ligava aos gols contra, interessavam os gols a favor. No fim do jogo, o balanço era conspícuo. É isso, a gente falando hoje parece bizarro, absurdo, né? Mas antigamente era assim: foda-se se a gente tomou gol, vamos fazer gol, vamos fazer gol. Quase sempre será o 11 adversário quem marcava em primeiro lugar. A contagem atingia 2 ou 3-0. Por exemplo, eles focaram bastante ali no na taça Beneficência Espanhola em 1915, né, que foi campeão dos campeões. Em 1929 ou em 30 já, acho que foi em 30, o Corinthians enfrenta o Vasco, que era campeão carioca, e a gente era campeão paulista. A gente enfrenta eles estão ganhando de 2-0 lá no São Januário, a gente vira para 3-2. Então, daí que vem também esse campeão dos campeões, porque além de ser um título de campeão dos campeões, era assim que era chamado na época, esse embate entre o campeão de um estado com o campeão do outro, ou até do mesmo estado ali, que nem foi em 15, eles também teve essa circunstância de jogo, né? Foi de virada, então foi um título realmente impactante contra o campeão carioca, que era assim, muito aquela coisa, quem ganha o... Depois virou Rio-São Paulo, né? Mas quem ganha esses amistosos entre um campeão de uma liga com o campeão da outra era consagrado como campeão do Brasil. Isso antes ainda do Brasileirão, obviamente. O Brasileirão todo mundo sabe que é de 1971. É... Quase sempre era o 11 adversário quem marcava em primeiro lugar. A contagem atingia 2 ou 3-0, etc., contra o Corinthians. Nada impressionava os seus craques. Seu jogo, seu ânimo, sua resistência e potencialidade eram sempre as mesmas. Martelavam, martelavam, e desde que o Alvipreto fazia o primeiro tento, não se detinha mais. Suas maiores vitórias foram sempre por muitos gols contra e a favor. Deixava o adversário iludir-se com a vantagem, depois dava-lhe o golpe. A virada não perdoava. Os tentos da vitória, como aconteceu domingo, poderiam tardar, mas não falhavam. E a palavra virada passou a ser um privilégio do Corinthians. De vez em quando, a turma alvipreta atual se esquece da tradição e segue o exemplo do esquadrão mosqueteiro. As célebres viradas. Recordar o Corinthians de 29 e 30 é escrever a história da virada. Quem não se lembra, por exemplo, o jogo com o Chelsea? Em 15 minutos os ingleses enfiaram 3 bolas nas redes de Tufi, 3-0. Incrível, começou a virada, e foi como um furacão nas redes do Chelsea. Logo mais o jogo estava 3-3. No segundo tempo, 4-3. Somente a muito custo é que os ingleses conseguiram o empate. Quem diria que após os 3-0 iniciais iria acontecer tudo aquilo? Quando veio o Tucumã da Argentina, os visitantes se deram ao luxo de fazer o primeiro tento. A virada não demorou e o Corinthians venceu por 7-2. Também o Huracan marcou o primeiro gol da tarde e a virada crucificou nos 4-2. O Hakoah parecia arrasar a princípio, estava certo de vencer. O jogo ficou 1-1, mas quando começou a virada, De Maria, Rato e companhia nada mais respeitaram. O resultado final foi de 5-1. No jogo decisivo do campeonato de 1930 em Santos, os santistas aos 2 minutos venceram Tufi. Imediatamente se pôs em marcha a virada e o prédio acabou por 5-1. No Rio, o Vasco era invencível, com os Jaguaré, Fausto, Russinho e etc. Pois bem, a virada dos mosqueteiros não o respeitou. O Vasco vencia por 2-1, vitória certa.
A partida se aproximava do fim, quando a virada começou. Ao ser encerrado o jogo, o Corinthians havia feito seu terceiro tento. A virada, enfim, começava cedo ou tarde, mas não respeitava ninguém. O quadro adversário poderia fazer quantos tentos quisesse, porém o Corinthians acabava fazendo mais. Do arqueiro ao ponta esquerda, o Alvipreto só se preocupava com o jogo ofensivo. Por isso, seus resultados eram sempre 4-2, 5-3, 7-3, 4-3, 3-2 e etc. Nos jogos do Corinthians havia gols, muitos gols, e os alvipretos só usavam uma tática: fazer mais gols que o adversário. A grande potência da sua magistral virada lhe permitia recuperar qualquer terreno perdido. A derrota era fácil ao Corinthians passar a vitória. Sua ação parecia um furacão. As fugas pelos extremos traziam gols na certa. Os tiros à frente de Grané e Deodébio pareciam uma fortaleza a despejar balas. A linha média com Guimarães no centro não ligava a mínima importância ao jogo defensivo. Todos à frente, todos ao ataque. Esse era o jogo dos mosqueteiros. Um 11 com uma alma extraordinária, um quadro com espírito de equipe como poucos. O Corinthians de 1929 e 30 deveria forçosamente revolucionar o sistema de ataque e inventar a virada. Nenhum quadro até hoje, infelizmente, apresentou um jogo de extremas mais completo, mais prático e mais decisivo. O Corinthians, todavia, continuou sempre potente e a tradição da virada jamais desapareceu de suas fileiras. Não é caracteristicamente frequente ou autoritário na virada, como em 29 e 30, mas sabe respeitar a tradição. Tradição é tradição. Aliás, pode-se dizer que em tempo algum o Corinthians deixou de seguir o exemplo de seu super quadro de 1929. Com os outros 11 que tem organizado até agora, sempre lembra que tem no sangue a virada. E o Corinthians é inegavelmente sempre o 11 mosqueteiro, o inventor da virada. Tomás Mazzoni. Tomás, que se eu não estiver enganado, ele era palmeirense. Corinthians, rei dos clássicos. O Corinthians leva vantagem nos confrontos disputados contra todos os grandes do futebol bandeirante, em pelejas válidas pelo campeonato. Eis a estatística: Corinthians e Santos, 1913, derrota de 6-3. 17, empate 3-3. 17, derrota 2-3. 18, empate 2-2. 19, derrota 0-1. 19, vitória 5-0. 20, vitória 11-0. Eita, arregaço. Que foi a do que o pessoal voltou com pneumonia, né? O pessoal voltou. Se eu não me engano, foi essa. Não sei se foi essa, mas pode ter sido. Que o pessoal ficou tão alucinado com essa vitória que o pessoal voltou em cima dos trens. E numa época em que a saúde pública era meio deficitária, muitos morreram de pneumonia. 21, vitória 6-1. 21, empate 3-3. 22, vitória 6-2. 22, vitória 3-1. 23, vitória 3-1. 24, vitória 6-1. 24, derrota 0-2. 25, derrotas 1-2. 27, derrota 3-8. Eita, arregaço. 27, derrota 1-3. 28, vitória 3-1. 28, derrota 2-3. 29, vitória 4-1. 29, vitória 2-0. 1930, vitória 5-2. 1930, derrota 2-3. 31, derrota 2-3. 31, empate 1-1. 32, derrota 7-1. Esses anos de 32 e 33 foram uma desgraça. Empate em 1933, 3-3. Em 33, derrota 6-0. Em 34, vitória 3-0. Em 34, vitória 3-0 também. Em 35, vitória 2-1. Em 35, derrota 0-2. Em 36, vitória 5-1. Em 36, derrota 2-3. Em 37, vitória 1-0. Em 37, empate 2-2. Em 38, vitória 2-1. Em 39, vitória 4-1. Em 1940, vitória 4-1. Em 1940, vitória 4-2. Em 41, vitória 7-0. Em 41, vitória 3-2.
Em 42, vitória 6-2. Em 42, empate 2-2. Em 43, vitória 5-2. Em 43, vitória 2-1. 44, empate 1-1. 44, vitória 2-1. 45, vitória 3-0. 45, derrota 1-2. 46, vitória 4-2. 46, vitória 2-1. 47, vitória 3-2. 47, vitória 3-0. 48, derrota 2-3. 48, derrota 2-3. 49, derrota 1-2. 49, empate 0-0. Em 1950, empate 2-2. Em 1950, derrota 1-2. 51, vitória 4-1. 51, vitória 4-2. 52, vitória 3-2. Em 52, vitória 4-1. Em 53, vitória 3-2. 53, vitória 2-1. 54, derrota 0-2. 54, derrota 1-4. 55, empate 2-2. 55, vitória 3-2. 56, empate 3-3. 56, vitória 4-0. 56, derrota 1-2. 57, vitória 2-1. 57, empate 3-3. Aqui já começa a época do Pelé, né? 57, derrota 0-1. 58, derrota 0-1. 58, derrota 1-6. 59, empate 3-3. 59, derrota 1-4. 60, empate 1-1. 60, derrota 1-6. 61, empate 1-1. 62, derrota 1-5. 62, derrota 2-5. 62, derrota 1-2. 63, empate 2-2. 63, derrota 1-3. 64, empate 1-1. 64, derrota 4-7. 65, derrota 3-4. 65, derrota 2-4. Pra quem já viu aí os outros vídeos, o tabu contra o Santos cai em 68. Resumo: jogos 95 vitórias, 41 jogos 95, vitórias 41, derrotas 35, empates 19. Isso durante a época do Pelé, tá? O Pelé parece que vai embora em 69, né? Não lembro direito, mas parece que é por esse ano aí. Mesmo com Pelé, com tudo, a gente tinha vantagem. Uma vantagem boa até. Hoje essa vantagem é enorme, né? Vamos ver aqui. 45. Hélio, Palmer, Aldo, Domingos, Bino e Aleixo. Agachados, Cláudio, Baltazar, Rui, Servilho e Walter. 51. Cabeção, Alfredo, Julião, Touguinha, Idário e Homero. Agachados, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Colombo. Corinthians e Palmeiras. 1917, derrota 0-3. 17, derrota 1-3. 18, empate 3-3, que é o do osso. 19, derrota 0-1. 19, vitória 1-0. 1920, derrota 0-3. Em 20, vitória 2-1. 21, derrota 1-3. 21, derrota 0-3. 22, empate 2-2. 22, derrota 2-3. 23, vitória 4-1. 25, vitória 3-1. 26, derrota 1-3. 27, derrota 1-3. 27, vitória 3-1. 28, vitória 3-0. 28, empate 0-0. 29, vitória 4-1. 1930, derrota 1-0. 1930, derrota 0-4. 31, derrota 1-3. 31, derrota 2-3. 32, derrota 0-3. 33, derrota 1-5. 33, derrota 0-8. 34, que foi o jogo que disse que o maluco tava comprado lá por alguns cruzeiros e um violão. O 11. 34, derrota 1-2. 34, derrota 1-3. 35, vitória 4-1. 35, derrota 1-2. 36, vitória 2-1. 36, empate 1-1. 36, derrota 0-1. 37, derrota 1-2. 37, vitória 1-0. 38, empate 1-1. 39, empate 3-3. 39, vitória 1-0. 1940, 2-0, vitória. 1940, empate 1-1. 41, empate 1-1. 41 e derrota 0-2. 42, empate 1-1. 42, vitória 3-1. 43, derrota 0-2. 43, derrota 1-4. 44, vitória 2-1.
45, empate 2-2. 46, vitória 1-0. 46, vitória 4-3. 47, derrota 1-3. 47, vitória 2-1. 48, empate 1-1. 48, vitória 2-1. 49, vitória 1-0. 49, empate 1-1. 1950, empate 1-1. 1950, empate 2-2. 50, vitória 3-1. 51, derrota 2-3. 51, vitória 3-1. 52, vitória 2-1. 52, vitória 6-4. 53, empate 2-2. 53, vitória 2-1. 54, vitória 3-2. 54, empate 1-1. 55, vitória 4-2. 55, vitória 2-0. 56, vitória 1-0. 56, empate 4-4. 56, empate 1-1. 57, empate 1-1. 57, vitória 3-0. 57, vitória 3-1. 58, derrota 0-4. 58, derrota 1-2. 59, empate 1-1. 59, derrota 0-3. 1960, vitória 2-1. 60, empate 1-1. 61, empate 1-1. 61, empate 1-1. 62, vitória 3-1. 62, vitória 3-0. 63, derrota 0-2. 63, derrota 2-5. 64, vitória 1-0. 64, derrota 1-4. 65, empate 0-0. 65, derrota em 0-1. Resumo, jogos 90. 35 vitórias, 23 empates e 32 derrotas. Também tínhamos vantagem sobre os caras. Aliás, a vantagem que eles têm hoje é mínima, né? Corinthians e São Paulo. 1930, vitória 2-1. 30, empate 1-1. 31, empate 2-2. 31, derrota 1-4. 32, derrota 0-2. 32, derrota 2-4. 33, derrota 2-4. 33, derrota 1-6. 34, 1-1. 34, 0-0. Em 35, o São Paulo não disputou, porque não sabia nem se ia existir ainda ou não. 36, vitória 3-0. 36, vitória 3-2. 37, vitória 1-0. 38, empate 1-1. 39, derrota 1-2. 39, vitória 1-0. 1940, derrota 2-3. 40, vitória 3-0. 41, vitória 2-1. 41, vitória 3-3. Não, perdão, vitória 3-2. 42, empate 3-3. 42, derrota 2-4. 43, vitória 2-1. 43, derrota 0-2. 44, vitória 1-0. 44, derrota 0-4. 45, derrota 2-3. 45, vitória 2-1. 46, derrota 1-2. 46, derrota 1-2. 47, empate 1-1. 47, empate 1-1. 48, derrota 0-2. 48, derrota 0-2. 49, derrotas 2-3. 49, empate 3-3. 1950, derrota 0-1. 50, empate 1-1. 51, vitória 4-0. 51, vitória 4-1. 52, vitória 2-1. 52, vitória 3-2. 53, derrota 0-1. 53, derrota 1-3. 54, vitória 2-1. 54, vitória 3-1. 55, vitória 3-2. 55, empate 1-1. 56, vitória 4-3. 56, empate 1-1. 56, empate 2-2. 57, vitória 2-1. 57, empate 1-1. 57, derrota 1-1. 58, vitória 2-0. 58, empate 1-1. 59, derrota 1-0. 59, derrota 0-4. 60, vitória 3-1. 60, derrota 1-4. 61, derrota 0-1. 61, empate 0-0. 62, empate 1-1. 62, vitória 3-2. 63, vitória 3-0. 63, vitória 1-0. 64, empate 0-0. 64, vitória 2-0. 65, vitória 2-1. 65, empate 1-1. Resumo, jogos 70, vitórias 27. Empates 19, derrotas 24.
Corinthians e Portuguesa. 1921, vitória 5-0. 21, vitória 5-1. 22, vitória 9-0. 23, vitória 4-1. 23, derrota 0-1. 24, vitória 5-1. 24, vitória 4-1. 25, vitória 2-0. 26, vitória 4-1. 27, vitória 10-5. 28, vitória 2-1. 28, vitória 2-1. 29, vitória 7-1. 1930, vitória 3-1. 30, vitória 3-1. 31, vitória 3-2. 31, derrota 0-1. 32, vitória 2-0. 33, vitória 1-0. 33, vitória 3-0. 34, vitória 1-0. 34, empate 1-1. 35, estavam em ligas diversas. 36, idem. 37, idem. 38, vitória 3-1. 39, vitória 2-1. 39, vitória 5-1. 1940, derrota 1-3. 40, derrota 0-2. 41, vitória 3-1. 41, vitória 2-1. 1942, vitória 2-1. 42, vitória 6-1. 43, vitória 2-1. 44, vitória 3-1. 44, vitória 4-2. 45, empate 2-2. 45, empate 2-2. 46, vitória 2-1. 46, vitória 2-1. 47, empate 2-2. 47, derrota 1-2. 48, vitória 2-0. 48, empate 3-3. 49, empate 4-4. 49, vitória 3-1. 1950, vitória 3-1. 50, vitória 6-3. 51, empate 3-3. 51, derrota 3-7. Que foi aqui, quase custou a cabeça do Gilmar. 52, derrota 3-4. 52, vitória 2-1. 53, derrota 2-3. 53, derrota 3-4. 54, vitória 1-0. 54, vitória 1-0. 55, vitória 3-0. 55, vitória 1-0. 56, derrota 1-2. 56, vitória 1-0. 56, empate 2-2. 57, vitória 2-1. 57, empate 2-2. 57, vitória 1-0. 58, vitória 4-2. 58, vitória 31. Ou 3-1, quer dizer. 59, vitória 3-0. 60, derrota 0-3. 60, vitória 3-1. 61, vitória 3-1. 61, derrota 0-7. Eita, teve essa também. 62, empate 1-1. 63, empate 1-1. 63, derrota 0-1. 64, empate 2-2. 64, derrota 2-4. 65, vitória 2-1. 65, vitória 2-0. Resumo: jogos 79, vitória 52, derrotas 15, empate 12. É curioso, né, que um time com um retrospecto desse tenha ganho lá em 2012 o troféu Sócrates, né? Corinthians e Portuguesa fizeram o jogo das faixas em 2012. Portuguesa na condição de campeã da Série B, né? E o Corinthians de campeão da Série A. E aí a Portuguesa vai lá e carimba a nossa faixa e leva o troféu Sócrates, que foi uma honraria concedida logo após o falecimento do Sócrates. Futebol é dessas coisas, né? Fazer o quê? É o rei. Conforme se verifica pelas estatísticas apresentadas, o Corinthians leva vantagem contra os demais grandes, entre aspas, do futebol paulista, em cotejos oficiais, daí a afirmativa: Corinthians, rei dos clássicos. E o rei dos rivais também, né? Porque todo mundo quer ser nosso rival, né? 57, quadro que conquistou invicto o torneio de classificação e obteve a posse definitiva da Taça dos Invictos. Em pé, Oreco, Olavo, Hidário, Alfredo, Valmir e Gilmar. Agachados, Cláudio, Luizinho, Índio, Zag e Boquita. Julião e Cláudio, participantes de vários clássicos do futebol paulista. Clássicos: Corinthians e Palmeiras. Aqui, claramente, Pacaembu, né? Aquelas casarão que ficava lá atrás, que fica lá atrás, né? Corinthians e São Paulo. Corinthians e Portuguesa. Corinthians e Santos. Antigamente, pessoal, quando não tinha tape, esse tipo de coisa assim pra gravar os jogos e tal, e a gente assistir, a gente sabia dos gols por causa disso aqui, ó. As fotos que os repórteres tiravam no momento que o cara chuta.
Se o cara chuta e faz o gol, já tava feita a foto. Senão ele tirava uma outra foto em outro chute. Era assim que a gente via os, os lances numa época em que a, a galera não tinha como gravar as coisas, né? Inclusive é uma tristeza, né? Você não conseguir ver o time de 54, de 53, 52, 51 jogando. É foda. Os mais do Corinthians. Mais uma estatística inédita. Os mais do Corinthians, graças a um trabalho de apontamentos do senhor Acácio Afonso Lopes Pereira, administrador do Corinthians e funcionário desde 1926, nos foi possível obter estes elementos preciosos. Indicaremos assim, numa estatística curiosa, os três principais jogadores corintianos sob os mais variados aspectos. Nota: até 3 do 11 de 65. Temporadas. Jogaram mais temporadas pelo Corinthians. Neco, 18. Cláudio, 15. Munhoz e Luizinho, 14. Partidas. Eis os jogadores que mais vestiram a camisa titular do Corinthians. Luizinho, 589. Cláudio, 553. Olavo, 507. Campeonato. Em jogos de campeonato. Cláudio, 300. Luizinho, 280. Olavo, 255. Amistosos. Em partidas amistosas, Luizinho 122, Cláudio 107, Baltazar e Idário 103. Rio-São Paulo, em cotejos do Rio-São Paulo, Luizinho 93, Olavo 72, Idário 71. Internacionais, em pelejas internacionais, Luizinho 64, Roberto 63, Gilmar 54. Outros torneios, em cotejos válidos por outros torneios, Cláudio 39, Cabeção 38, Olavo 36. Vitórias. Os que tiveram mais vitórias em todos os cotejos. Cláudio, 361. Luizinho, 359. Olavo, 313. Campeonato. Mais vitórias em campeonato. Cláudio, 212. Luizinho, 186. Olavo, 174. Amistosos. Mais vitórias em amistosos. Luizinho, 79. Baltazar, 69. Cláudio, 69. Rio-São Paulo. Mais vitórias no Rio-São Paulo. Luizinho, 39. Olavo, 29. E Dário, 28. Teleco, artilheiro número 1 em média de gols. Que era irmão do King do São Paulo, que era goleiro. Cláudio Luizinho, o que mais marcou e o que mais jogou e o que jogou mais partidas pelo Corinthians. Internacionais. Mais vitórias internacionais. Roberto, 46. Luizinho, 44. Goiano, 33. Outros torneios. Mais vitórias em outros torneios. Cabeção, 22. Servilho, 21. Olavo, 19. Artilheiros. Eis os três jogadores que mais gols marcaram para o Corinthians em seus 55 anos. Cláudio, 295. Depois eles apuraram mais 11, né? Que aí foi para 306. Baltazar, 267. Teleco, 243. Campeonato, marcaram mais em campeonato. Cláudio, 147. Teleco, 143. Baltazar, 140. Amistosos, assinalaram mais gols em amistosos. Teleco, 90. Cláudio, 59. Baltazar, não, Cláudio 69, Baltazar 67. Internacionais, mais gols em internacionais. Cláudio 37, Carbone 26, Luizinho 26. Rio São Paulo, em Rio São Paulo os principais artilheiros. Baltazar 36, Cláudio 28, Luizinho 19, Flávio 16. Torneios, em outros torneios os goleadores. Cláudio 14, Servilho 13, Carbone 11. Por média. Evidente que também é importante saber se os principais artilheiros por média, isto é, em proporção às partidas disputadas. Teleco, 243 gols em 234 partidas. Flávio, 79 gols em 93 partidas. Baltazar, 267 gols em 402 pelejas. Paulo, 150 tentos em 248 prélios. Aqui o cara começou a enfeitar, né? Carbone, 135 gols em 228 cotejos. Servilho, 201 tentos em 364 partidas. Cláudio é o jogador que mais gols para o Corinthians marcou. Aí está o excepcional ponteiro corintiano vencendo o Oberdan Catani do Palmeiras, cobrando sensacionalmente falta de fora da área.
Em defesa do Brasil, o Corinthians sempre colaborou ativamente com o futebol brasileiro e por isso que ao longo dos anos, a partir de 1916, craques alvinegros defenderam com o brilho tradicional dos atletas mosqueteiros a jaqueta da seleção do Brasil. Aqui vai uma estatística inédita de todos os jogos de seleção brasileira, contando com elementos do Corinthians na equipe. 1916, Brasil 1, Argentina 1. 10/7, Buenos Aires, Amilcar, Sul-Americana. Brasil 1, Uruguai 0. 18/7, Montevidéu, Amilcar, amistosos. 1917, Brasil 2, Argentina 4. 3 de outubro, Montevidéu, Amilcar e Neco, Sul-Americano. Brasil 0, Uruguai 4. 7 de outubro, Montevidéu, Amilcar e Neco, Sul-Americano. Brasil 5, Chile 0. 12 de outubro, Montevidéu, Amilcar e Neco, Sul-Americano. Brasil 1, Uruguai 3. 16 de outubro, Montevidéu, Amilcar e Neco, amistoso. 1918, Brasil 1, Dublin, do Uruguai, 0. 27 de 1, Rio, Amilcar e Neco, amistoso. 1919, Brasil 6, Chile 0. 11/5, Rio, Amilcar e Neco, Sul-Americano. Brasil 3, Argentina 1. 18/5, Rio, Amilcar e Neco, Sul-Americano. Brasil 2, Uruguai 2. 25/5, Rio, Amilcar e Neco, Sul-Americano. Brasil 1, Uruguai 0. 29/5, Rio, Amilcar e Neco, Sul-Americano. 1922, Brasil 1, Chile 1. 17/9, Rio, Amilcar, Neco, Tatu e Rodrigues. Brasil 1, Paraguai 1. 24/9, Rio, Amilcar e Neco, Tatu e Rodrigues, Sul-Americano. Brasil 0, Uruguai 0. 1 de outubro, Rio, Amilcar, Neco, Tatu e Rodrigues, Sul-Americano. Brasil 2, Argentina 0. 15 de outubro, Rio, Amilcar, Neco, Tatu e Rodrigues, Sul-Americano. Brasil 3, Paraguai 0. 22 de outubro, Rio, Amilcar, Neco, Tatu e Rodrigues, Sul-Americano. Brasil 2, Argentina 1. 22 de outubro, São Paulo, Gambarota, Copa Roca. Brasil 3, Argentina 1. 29 de outubro, São Paulo, Gambarota e Neco, Copa Roca. 1928, Brasil 5, Motherwell. Motherwell não é da Inglaterra, ele é da Escócia. Enfim, Brasil 5, Motherwell, Escócia e Inglaterra e 0. 24/6, Rio, Grané e De Maria. 1929, Brasil 5, Barracas da Argentina 3. 6/1, Rio, Grané e De Maria, amistoso. Brasil 4, Rampla da Argentina 2. 24/2, Rio, Grané, Nerino e Del Débio, amistoso. Brasil 2, Ferencváros da Hungria 0. 10/7, Rio, Grané e Nerino, amistoso. 1930, Brasil 3, França 2, 1/8, Rio, Grané e Del Débio, amistoso. 1931, Brasil 6, Ferencváros 1, 2/7, São Paulo. Del Débio, Guimarães, Rato e De Maria, amistoso. 1917, Sul-Americano realizado em Montevidéu. 2 do Corinthians, Neco, terceiro em pé, da esquerda para a direita, e Amilcar, o seguinte, na mesma ordem. Primeiro em pé da esquerda para a direita. O terceiro em pé da esquerda para a direita. Aqui. 1935, Brasil 2, River Plate 1, 24/2, Rio, Mamed, amistoso. 1936, Brasil 3, Peru 2, 27/12, Buenos Aires, Jaú e Brandão, Sul-Americano. 1937, Brasil 6, Chile 4, 3/1, Buenos Aires, Jaú e Brandão, Sul-Americano. Brasil 5, Paraguai 0, 13/1, Buenos Aires, Jaú, Brandão e Brito. Sul-Americano. Brasil 3, Uruguai 2, 19/1, Buenos Aires, Jaú e Brandão, Sul-Americano. Brasil 0, Argentina 1, 30/1, Buenos Aires, Jaú, Brandão e Brito, Sul-Americano. Brasil 0, Argentina 2, 1/2, Buenos Aires, Jaú, Brandão e Brito, Sul-Americano. 1938, Brasil 6, Polônia 5, 5/6, França, Lopes, Mundial. Ou seja, aqui já começa já a participação corintiana em Copa do Mundo. Que começa em 30, mas só em 38 a gente foi com o Lopes e com o Brandão. Lopes, Jaú e Brandão, né? Lopes, Mundial. Brasil
1, Tchecos 1. 12 do 6, França, Lopes, Mundial. Brasil 2, Tchecos 1. 14 do 6, França, Jaú e Brandão, Mundial. Brasil 1, Itália 2. 16 do 6, França, Lopes, Mundial. Brasil 4, Suécia 2. 19 do 6, França, Brandão, Mundial. 1939, Brasil 1, Argentina 5. 15 do 1, Rio, Brandão, Copa Roca. Brasil 3, Argentina 2. 22 do 1, Rio, Brandão, Copa Roca. 1940, Brasil 0, Argentina 3. 25 do 2, São Paulo, Brandão e Lopes, Copa Roca. Brasil 1, Argentina 6. 5 do 3, Buenos Aires, Lopes, Copa Roca. Brasil 3, Argentina 2. 10 do 3, Buenos Aires, Lopes, Copa Roca. Brasil 1, Argentina 5. 17 do 3, Buenos Aires, Lopes, Copa Roca. 1942, Brasil 6, Chile 1. 14 do 1, Montevidéu, Brandão, Dino e Servilho, Sul-Americano. Brasil 1, Argentina 2. 18 do 1, Montevidéu, Brandão, Dino e Servilho, Sul-Americano. Brasil 2, Peru 1. 21 do 1, Montevidéu, Brandão, Sul-Americano. Brasil 0, Uruguai 1. 24 do 1, Montevidéu, Brandão, Dino e Servilho. Brasil 1, Uruguai 1. 5 do 2, Montevidéu, Brandão, Dino e Brandão e Dino, Sul-Americano. 1944. Brasil 6, Uruguai 1. 14 do 5, Rio, Belhomini, amistoso. 44, Brasil 4, Uruguai 0. 17 do 5, São Paulo, Belhomini, amistoso. 45, Brasil 3, Colômbia 0. 21 do 1, Santiago, Domingos e Servilho, Sul-Americano. Brasil 2, Bolívia 0. 28 do 1, Santiago, Domingos, Belhomini e Servilho, Sul-Americano. Brasil 3, Uruguai 0. 7 do 2, Santiago, Domingos e Belhomini, Sul-Americano. Brasil 1, Argentina 3. 14 do 2, Santiago, Domingos, Belhomini e Servilho, Sul-Americano. Brasil 9, Equador 2. 21 do 2, Santiago, Domingos, Sul-Americano. Brasil 1, Chile 0. 28 do 2, Santiago, Domingos, Sul-Americano. Brasil 3, Argentina 4. 16 do 12, São Paulo, Domingos, Copa Roca. Brasil 6, Argentina 2. 20 do 12, Rio, Domingos, Copa Roca. Brasil 3, Argentina 1. 23 do 12, Rio, Domingos, Copa Roca. Domingos da Guia, né? 1946, Brasil 3, Uruguai 4. 5 do 1, Montevidéu, Domingos, Copa Rio Branco. Brasil 3, Bolívia 0. 16 do 1, Buenos Aires, Domingos, Sul-Americana. Brasil 4, Uruguai 3. 23 do 1, Buenos Aires, Aleixo, Sul-Americano. Brasil 1, Paraguai 1. 29 do 1, Buenos Aires, Domingos e Aleixo, Sul-Americano. Brasil 5, Chile 1. 3 do 2, Buenos Aires, Aleixo, Sul-Americano. Brasil 0, Argentina 2. 10 do 2, Buenos Aires, Domingos, Sul-Americano. 1947, Brasil 0, Uruguai 0. 29 do 3, Montevidéu, Cláudio, Copa Rio Branco. Brasil 1, Uruguai 1. 4 do 4, Montevidéu, Cláudio, Copa Rio Branco. 48, Brasil 2, Uruguai 4. 11 do 4, Montevidéu, Cláudio, Copa Rio Branco. 49, Brasil 10, Bolívia 1. 10 do 4, São Paulo, Cláudio, Sul-Americano. Brasil 2, Chile 1. 13 do 4, São Paulo, Cláudio, Sul-Americana. 1950, Brasil 2, Paraguai 0. 7 do 5, Rio, Baltazar, Taça Oswaldo Cruz. Brasil 3, Paraguai 3. 13 do 5, São Paulo, Baltazar, Taça Oswaldo Cruz. Brasil 3, Uruguai 2. 14 do 5, Rio, Baltazar, Copa Rio Branco. Brasil 1, Uruguai 0. 18 do 5, Rio, Baltazar, Copa Rio Branco. Brasil 4, México 0. 24 do 6, Rio, Baltazar, Mundial. Brasil 2, Suíça 2. 28 do 6, São Paulo, Baltazar, Mundial. Aqui não sei porque pula para 52. Nerino e Gilmarley, 56 partidas na CBD. 1952, Brasil 2, México 0. 6 do 4, Santiago, Baltazar, Pan-Americano. Brasil 0, Peru 0. 10 do 4, Santiago, Baltazar, Pan-Americano. Brasil 5, Panamá 0. 13 do 4, Santiago, Baltazar, Pan-Americano. Brasil 4, Uruguai 2. 16 do 4, Santiago, Baltazar, Pan-Americano. Brasil 3, Chile 0. 20 do 4, Santiago, Baltazar, Pan-Americano. 1953, Brasil 8, Bolívia 1. 1 do 3, Lima, Gilmar, Sul-Americano. Brasil 2, Equador 0. 12 do 3, Lima, Baltazar e Cláudio, Sul-Americano. Brasil 1, Uruguai 0. 15 do 3, Lima, Baltazar, Sul-Americano. Brasil 0, Peru 1.
19/3, Lima, Baltazar, sul-americano. Brasil 3, Chile 0, 23/3, Lima, Baltazar, sul-americano. Brasil 1, Paraguai 2, 27/3, Lima, Baltazar e Cláudio, sul-americano. Brasil 2, Paraguai 3, 1/4, Lima, Baltazar, sul-americano. 1954, Brasil 2, Chile 1, 28/2, Santiago, Baltazar, eliminatória do Mundial. Brasil 1, Paraguai 0, 7/3, Assunção, Baltazar, eliminatória do Mundial. Brasil 1, Chile 0, 14/3, Rio, Baltazar, eliminatórias. Brasil 4, Paraguai 1, 21/3, Rio, Baltazar, não está especificado. Brasil 4, Colômbia 1, 2/5, São Paulo, Baltazar, amistoso. Brasil 2, Colômbia 0, 9/5, Cabeção e Baltazar, amistoso. Brasil 5, México 0, 16/6, Genebra, Baltazar, Mundial. Brasil 1, Iugoslávia 1, 19/6, Lausanne, Baltazar, Mundial. 1955. Brasil 2, Chile 1, 20/9, São Paulo, Gilmar e Luizinho. O'Higgins. Acho que é o nome da taça disputada, né? O'Higgins. Brasil 2, Paraguai 2, 17/11, São Paulo, Gilmar, Olavo, Roberto, Luizinho, taça Oswaldo Cruz. 1956, Brasil 1, Chile 4, 24/1, Montevidéu, Gilmar, Julião e Baltazar, sul-americano. Brasil 0, Paraguai 0, 29/1, Montevidéu, Gilmar, Roberto, Baltazar e Luizinho, sul-americano. Brasil 2, Peru 1, 1/2, Montevidéu, Gilmar, Roberto, Luizinho e Baltazar, sul-americano. Brasil 1, Argentina 0, 5/2, Montevidéu, Gilmar, Roberto, Luizinho, sul-americano. Brasil 0, Paraguai 0, 10/2, Montevidéu, Gilmar, Roberto, Luizinho e Baltazar, sul-americano. Brasil 1, Portugal 0, 8/4, Lisboa, Gilmar e Roberto, amistoso. Brasil 1, Suíça 1, 11/4, Zurique, Gilmar e Roberto, amistoso. Brasil 3, Áustria 2, 15/4, Viena, Gilmar, amistoso. Brasil 0, Tchecos 0, 21/4, Praga, Gilmar, amistoso. Brasil 0, Itália 3, 25/4, Milão, Gilmar, amistoso. Brasil 1, Turquia 0, 1/5, Istambul, Gilmar, amistoso. Brasil 2, Inglaterra 4, 9/5, Londres, Gilmar, amistoso. Brasil 2, Itália 0, 1/7, Rio, Gilmar e Luizinho, amistoso. Brasil 0, Argentina 0, 8/7, Buenos Aires, Gilmar e Luizinho. Torneio Atlântico. Então existia um torneio de seleções chamado Atlântico também. Brasil 0, Tchecos 1, 5/8, Rio, Gilmar, amistoso. Brasil 4, Tchecos 1, 8/8, São Paulo, Gilmar e Luizinho, amistoso. 1957, Brasil 4, Chile 2, 13/3, Lima, Gilmar e Roberto, sul-americano. Brasil 7, Equador 1, 21/3, Lima, Gilmar e Roberto, sul-americano. Brasil 2, Uruguai 3, 28/3, Lima, Gilmar, Roberto e Olavo, sul-americano. Brasil 1, Peru 0, 31/3, Lima, Gilmar, Olavo e Roberto, sul-americano. Brasil 0, Argentina 3, 3/4, Lima, Gilmar, Olavo e Roberto, sul-americano. Brasil 1, Peru 1, 13/4, Lima, Gilmar e Roberto, eliminatórias. Brasil 1, Peru 0, 21/4, Rio, Gilmar e Roberto, eliminatórias. Brasil 1, Argentina 2, 7/7, Rio, Luizinho e Eureco, Copa Roca. Brasil 2, Argentina 0, 10/7, São Paulo, Gilmar, Oreco e Luizinho, Copa Roca. 1958, Brasil 5, Paraguai 1, 4/5, Rio, Gilmar e Oreco, taça Oswaldo Cruz. Brasil 0, Paraguai 0, 7/5, São Paulo, Gilmar e Oreco, taça Oswaldo Cruz. Brasil 3, Bulgária 1, 18/5, São Paulo, Gilmar e Roberto, amistoso. Brasil 4, Fiorentina 0, 29/5, Florença, Gilmar, amistoso. Brasil 4, Internacional 0, 1/6, Milão, Oreco, amistoso. Brasil 3, Áustria 0, 8/6, Suécia, Gilmar, mundial. Brasil 0, Inglaterra 0, 11/6, Suécia, Gilmar, mundial. Brasil 2, Rússia 0, 15/6, Suécia, Gilmar, mundial. Brasil 1, País de Gales 0, 19/6, Suécia, Gilmar, mundial. Brasil 5, França 2, 24/6, Suécia, Gilmar, mundial.
Brasil 5, Suécia 2, 29/6, Suécia, Gilmar Mundial. 1959. Brasil 3, Uruguai 1, 26/3, Buenos Aires, Gilmar Sul-Americana. Brasil 4, Paraguai 1, 29/3, Buenos Aires, Gilmar Sul-Americana. Brasil 1, Argentina 1, 4/4, Buenos Aires, Gilmar Sul-Americana. Brasil 2, Inglaterra 0, 13/5, Rio, Gilmar Amistoso. Brasil 7, Chile 0, 17/9, Rio, Gilmar O'Higgins. Brasil 1, Chile 0, 20/9, São Paulo, Gilmar O'Higgins. 1953, Sul-Americano, Cláudio Baltazar. 1960, Brasil 5, RAU. O que é RAU mesmo? Bom, foi no Cairo, no Egito, então pode ser que tenha alguma coisa a ver. Gilmar Amistoso. Brasil 3, RAU 1. 1/5, Alexandria, Gilmar Amistoso. Brasil 3, RAU 0. 6/5, Cairo, Gilmar Amistoso. Brasil 7, Malmö, da Suécia, 1. 8/5, Malmö, Gilmar Amistoso. Brasil 4, Dinamarca 3, 10/5, Copenhague, Gilmar Amistoso. Brasil 4, Sporting de Portugal 0, 16/5, Lisboa, Gilmar Amistoso. Brasil 2, Argentina 4, 25/5, Buenos Aires, Gilmar, Copa Roca. Brasil 2, Argentina 0, 29/5, Buenos Aires, Gilmar, Copa Roca. Brasil 4, Chile 0, 29/6, Rio, Gilmar, Amistoso. Brasil 2, Paraguai 1, 3/7, Assunção, Gilmar, Taça Atlântico. Brasil 0, Uruguai 1, 9/7, Montevidéu, Gilmar, Taça Atlântico. Brasil 5, Argentina 1, 12/7, Rio, Gilmar, Taça Atlântico. 1961, Brasil 3, Paraguai 2, Rio, Gilmar e Oreco, amistoso. Brasil 2, Paraguai 0, Assunção, Gilmar e Oreco, Copa Rio Branco. Brasil 3, Paraguai 2, Assunção, Gilmar, Copa Rio Branco. Brasil 2, Chile 0, Santiago, Gilmar, Taça O'Higgins. Brasil 1, Chile 0, Santiago, Gilmar, Taça O'Higgins. 1963, Brasil 2, Argentina 3, São Paulo, Ney, amistoso. Ney, o pai do Diney. Brasil 0, Portugal 1, Lisboa, Cláudio e Marcos, amistoso. Brasil 1, Bélgica 5, Bruxelas, Cláudio, amistoso. Brasil 0, Holanda 1, Amsterdã, Eduardo, Marcos, Ney, amistoso. Brasil 3, França 2, Paris, Eduardo e Ney, amistoso. Brasil 1, Inglaterra 1, Londres, Eduardo e Ney, amistoso. Brasil 0, Itália 3, Milão, Eduardo e Ney, amistoso. Brasil 1, RA1 0, Cairo, Eduardo e Marcos e Ney, amistoso. Brasil 5, Israel 0, Tel Aviv, Eduardo, Marcos e Ney, amistoso. 1965. Brasil 5, Bélgica 0, Rio, Flávio, amistoso, Flávio Minuano. Brasil 2, Alemanha 0, Rio, Flávio, amistoso. Brasil 0, Argentina 0, Rio, Flávio, amistoso. Brasil 3, Argélia 0, Argel, Flávio, amistoso. Brasil 2, Suécia 1, Estocolmo, Flávio, amistoso. Brasil 3, Rússia 0, Moscou, Flávio, amistoso. Brasil 2, Rússia 2, Rio, Flávio, amistoso. Brasil 5, Hungria 3, São Paulo, Marcos e Rivelino, amistoso. Curtiu, fiel? Se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha. Vocês viram aí que foi um longo capítulo, 1h30 praticamente de leitura ininterrupta, sem cortes. Curte aí pra gente ter algum retorno aí da plataforma, porque se o canal continuar dando pouca visualização e tal, é caixão e vela preta, gente. Tchau e benção, porque não tá sendo tão compensador repassar tudo que eu tenho aqui. Então eu tô repassando tudo que eu tenho aqui. Não tenho apoio de outros youtubers que poderiam estar divulgando, tal, ajudando aí na causa. Não tenho ajuda nesse sentido. Não tenho ajuda familiar, assim, de tipo, tem alguém tal que tá bancando meus sonhos e tal. Eu dou nó em pingo d'água, eu faço o que posso. Então, assim, eu tô me esforçando pra trazer aqui tudo que eu tenho disponível sobre a história do Corinthians.
E eu não tô vendo tanto retorno do público. Enfim, tem a questão dos shorts e tal, que eu não tô tendo condição de produzir novos, mas tem isso também. Mas assim, se eu ver que não compensa manter o canal, eu não vou continuar. E eu não tô fazendo esse tipo de ameaça e tal, pra ver se tal, alguma coisa acontece. Eu tô sendo sincero e justo, pessoal. Sinceramente, eu tenho ainda alguns livros pra ler. São poucos, já estão acabando, tem isso também. Porque assim, se eu quiser continuar fazendo vídeos, eu preciso de ter acesso a conteúdos novos. Então eu preciso ter acesso a várias publicações que eu ainda não tenho para poder trazer aqui para vocês. Então assim, o canal ainda não é monetizado, eu não tô ganhando nada sobre isso ainda. Então tá um pouco puxado, gente. Tá um pouco puxado. Então assim, se você tá assistindo, pode pelo menos curtir esse vídeo, curte aí pra dar uma engajada aí, pra ver se chega em mais gente, porque assim, o YouTube é complicado, sabe? Ele não entrega da forma como você tem ali no começo. No começo é um tipo de entrega, depois ele vai minando, minando. Pode ser pela questão da dicção, pode ser, mas assim, a mensagem tá sendo passada. Então, se isso não tá sendo suficiente, eu vou ter que repensar a minha caminhada aqui no YouTube. E porque tá um pouco puxado. Tá um pouco puxado fazer tudo isso assim, sem retorno algum. E assim, eu não tô nem falando de Pix, nem nada disso. Tipo, isso daí quem tiver pra dar, que dá. Mas eu tô falando no sentido de nem as curtidas, tá ligado? O pessoal entra no vídeo, assim, o vídeo tá lá com um livro na capa. O livro na capa do vídeo tá escrito leitura comentada, tá tudo lá, o título do capítulo, o número do capítulo, tudo. As pessoas entram e saem, entra e sai. Isso daí arrebenta com a minha entrega, arrebenta com o que eu tô fazendo. Então, assim, eu não tô vendo muito retorno, eu não tô vendo muita empolgação, eu não tô vendo muita resposta do público sobre a história do Corinthians em si. Não é sobre mim esse canal não tô falando sobre mim. Eu nunca nem quis abrir canal no YouTube, mas assim, é um pouco puxado, gente, fazer isso aqui de graça e assim, não ter nem curtida o vídeo, não ter visualização quase nenhuma, não chega a 10 alguns aí, então pode ser problema meu? Sim, de fato eu sei disso, mas independente disso, eu tô trazendo aqui histórias do Corinthians que esse livro é raro. Esse livro aqui é raridade. E eu, sinceramente, preciso pagá-lo ainda, entendeu? Então, assim, a gente faz o que pode aqui pra dar nó em pingo d'água pra poder trazer conteúdo. Tenho tentado também patrocinadores e tal, nem que seja por questão de permuta pra mim conseguir imprimir algumas folhas que eu preciso imprimir pra eu poder ler aqui pra vocês. Mas quem tá começando é assim, ninguém dá muita atenção, ninguém dá muito valor, mas assim, se você puder divulgar esse canal pra sua família, pro seu filho aí que tá começando aí no corintianismo e tal, seu vô, sei lá, manda pra todo mundo aí que você puder, cara, porque assim, eu tô meio que pensando em desistir, sinceramente. Não tô vendo nenhuma nenhum engajamento, nenhuma empolgação, não vejo muito motivo pra continuar, gente. Mas enfim, quem puder aí dar um salve aí, compartilhar, curtir, comentar qualquer coisa aí pra dar uma subida aí no canal, porque o canal tá praticamente morto. E eu fiz o que pude. Se eu não conseguir dar uma mudada aí nesse panorama aí, eu vou ter que repensar o que fazer, certo? Muito obrigado aí, desculpa qualquer coisa e é nóis e vai Corinthians.